para ungir objetos com óleo? Pastor, é certo ungir objetos? Olha, na Bíblia, a única vez que nós vemos... óleo abençoado, sal grosso, arcas de aliança, essas coisas que são... Então, rosa ungida, óleo ungido, o óleo virou inseticida, tem demônio, usa óleo. A igreja do óleo, a igreja do copo d'água em cima do rádio, a igreja da toalha suada, a igreja das mandingas, em nome de Deus. E uma das culturas dos tempos modernos é o que alguns chamam da materialização da fé. Mais uma vez estou aqui para falar sobre o óleo ungido. Óleo ungido, como é conhecido popularmente, biblicamente falando, o óleo da unção. Desta vez eu vou deixar esse vídeo na rede social aberta. Eu falei sobre esse assunto na plataforma Renovação da Mente, um grupo fechado de pessoas acompanharam, mas aqui na minha rede social a gente sempre está recebendo pessoas novas e sempre estão me perguntando sobre essa prática. Bom, eu quero colocar aqui nesse vídeo também a minha Assembleia de Vozes, para que você saiba que eu não estou sozinho nessa não. É claro que a Bíblia é a minha base principal, mas eu vou colocar para você mais pastores, mais pessoas que estudaram a palavra e que me dão a base para que eu possa trazer esse posicionamento. Eu preciso falar sobre esse assunto porque muitos ainda não entenderam e alguns até acharam que o meu objetivo era atacar pessoas através deste assunto, mas não, fique claro aqui que o meu objetivo nunca é atacar pessoas. Aqui eu discuto ideias, aqui eu discuto doutrinas, heresias e com base sempre na palavra de Deus. A ideia não é atacar pessoas, até porque eu acredito que pessoas equivocadas podem ser ajudadas por meio de um confronto com a verdade, feito em amor. E é isso que eu sempre procuro fazer. Bom, sobre o uso do óleo, existe uma prática supersticiosa que foi disseminada no meio do cristianismo e até chegando a ser considerado como uma prática de um sincretismo religioso. No final dessa mensagem, eu quero trazer para você por que eu faço esse tipo de vídeo, por que eu uso a minha rede social para falar sobre esse assunto com base na palavra de Deus. Mas vamos aqui ouvir a minha Assembleia de Vozes. Nós não encontramos nenhuma ordem para ungir objetos com óleo. Não tem exemplos bíblicos de que era a prática em Israel e era uma prática na igreja cristã, pegar objetos pessoais e ungir com óleo para que aquele objeto passasse a ter algum poder de abençoar ou de trazer prosperidade para aquelas pessoas. Essa prática que existe hoje nas igrejas evangélicas, notadamente nas igrejas neopentecostais, é na verdade uma prática supersticiosa. Jesus deixou apenas o uso de 3 objetos, de 3 coisas no culto, que é o pão da ceia, o vinho da ceia e a água do batismo. São as 3 representações materiais que nós temos da nossa fé e que pode ser usado no culto. Fora isso, não tem absolutamente mais nada que a Bíblia nos ensina. Pastor, é certo ungir objetos? Olha, na Bíblia, a única vez que nós vemos isso, ungindo objetos, tem a ver com objetos lá do templo. Portanto, eu não acredito que seja bíblico ungir objetos com óleo. Não há essa ordenança na Escritura. E tem mais, na Bíblia, o óleo ele é simplesmente um símbolo, e um símbolo do Espírito Santo. Porém, em muitas igrejas, o óleo passa a ter um poder, o que caracteriza idolatria. E aí, não é mais a fé e o arrependimento que trazem a bênção de Deus sobre nós, é o óleo. Ungir carro, ungir casa, enfim, tem tudo a ver com isso aqui. O cara quebra o pau com a mulher, mas crê que a paz vai reinar porque a casa dele está ungida. Quantos empresários que, às vezes de outras igrejas, eles já me pediram para ungir o comércio deles. O problema da empresa deles não era o fato, de que o cara estava em adultério, de que a fachada estava caindo, que o preço dele estava horrível, que ele tratava mal os funcionários. Não, é que faltava óleo. Porque a igreja brasileira tornou-se uma igreja, em grande parte, sincrética, mística. A igreja do sal grosso, a igreja do óleo, a igreja do copo d'água em cima do rádio, a igreja da toalha suada, a igreja das mandingas. Em nome de Deus. Precisamos de novos Luteros, precisamos de novos Calvinos, precisamos de alguém que esteja disposto a dizer a verdade, ainda com toda a hostilidade do mundo. Você tem uma terceira onda, que seria os neopentecostais. Aí já vai desfigurando bastante,
já está se distanciando do que seria, digamos, o pentecostalismo com seus conceitos mais conservadores. E aí você começa a adentrar coisas até estranhas, mistura de símbolos e patuás e óleo abençoado, sal grosso, arcas de aliança, essas coisas que são, enfim, são uma mistura estranha e não fazem parte da pregação do Evangelho. Então, rosa ungida, óleo ungido, o óleo virou inseticida, tem demônio, usa óleo. O óleo é só no antigo concerto, meu filho. Para que foi instituído o óleo? Para ungir os utensílios do templo, em sinal de consagração. A palavra consagrar quer dizer separar. Então, quando ungia um candelabro, era para separar aquele candelabro para o uso do templo. Agora vamos aplicar aqui no Novo Testamento. Ainda que fosse válido, pastor, unge o meu carro. Não, mas a Bíblia fala para ungir utensílios do templo. Seu carro não faz parte do templo. Ela foi substituída pelo Espírito Santo. Eram símbolos, sombras. Quer dizer, ungir o quê, irmão? Vai ungir parede? Unge a minha casa, unge a luz. Tinha gente que colocava esse óleo ungido no filtro para beber água. Tinha irmã que cozinhava, punha num franguinho o óleo. Orar, ler Bíblia não quer não, quer ungir o frango. Não existe isso. E para ungir pessoas tem base? Só se ungia duas pessoas no Antigo Testamento. O rei e o sacerdote. No Novo Testamento, quem unge rei e sacerdote? O Espírito Santo. Ele é o óleo da unção. Você não unge ninguém. Não existe ungir alguém. Quem unge é o Espírito Santo. E no caso de enfermos, também não é bíblico. Opa! Mas Tiago não fala? Se está alguém enfermo, unja com óleo, chama o presbítero para orar. A oração da fé curará o enfermo. Aquele óleo era medicinal. O que Tiago está ensinando é: se está alguém enfermo, passa remédio e depois ora. E ele ainda diz quem é que vai curar, não é o óleo. A oração da fé curará o enfermo. No novo concerto, essa unção foi substituída pelo Espírito Santo. Quem unge eu, você, nós, é o Espírito Santo. E uma das culturas dos tempos modernos é o que alguns chamam da materialização da fé. As pessoas precisam, de alguma forma, em vez de entender que a fé é justamente, de acordo com a palavra de Deus, a convicção das coisas que não se veem, elas muitas vezes querem ver, querem tocar, querem sentir, e cria-se, às vezes por parte da própria liderança, por parte da própria igreja, uma ideia de que há uma possibilidade de vivermos a materialização da fé. Então são pessoas que fazem todo tipo de campanha, colocando todo tipo de muleta da fé possível para as pessoas. Como você pôde acompanhar, esse posicionamento não está pendurado em versículos isolados, tem toda uma base bíblica. A minha Assembleia de Vozes trouxe em poucos minutos aquilo que eu falei na plataforma Renovação da Mente em 3 aulas. Nessas aulas nós falamos sobre tudo, de ponta a ponta, para que você tenha profundidade sobre esse assunto. Eu quero repetir aqui aquilo que eu falei no começo. O meu propósito aqui não é atacar pessoas. Eu trato as pessoas com muito respeito. Mas não é só porque eu respeito as pessoas que eu também vou me calar quanto a um conhecimento adquirido e não me posicionar. Alertar as pessoas dos perigos que essas práticas, essas crendices podem causar. A Bíblia fala aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, sobre a fidelidade na pregação. Diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. A palavra está dizendo aqui que chegaria um tempo onde as pessoas elas iriam acreditar naquilo que elas querem acreditar. A palavra está dizendo que chegaria um tempo em que as pessoas elas iriam recusar ouvir a verdade e procurar mestres
que fale para elas aquilo que elas querem ouvir, aquilo que elas gostam de fazer. Muitas vezes as pessoas se sentem julgadas por aquilo que elas são, quando houve uma correção, uma prática errada, e ficam chateadas. Eu quero dizer para você que muitas vezes eu já fui corrigido e eu sinto imensa alegria em saber que eu pude ser corrigido. Muitas vezes, por estar até praticando coisas com boa intenção em agradar a Deus, e Deus, vendo a minha boa intenção em agradá-lo, permitiu que eu fosse corrigido para que, através dessa correção, eu agrade Ele ainda mais e agora da forma correta. Só que é claro que isso exige da pessoa humildade, espírito ensinável para que ela possa amadurecer. Esse é o apelo que eu faço para você que me ouve nesse momento. Tenha humildade para que você possa ouvir, para que você possa aprender, um espírito ensinável para que você possa ser corrigido e corrigido com amor. Busque a profundidade da palavra. Ela certamente não deixará você errar. Com esse vídeo, que eu deixo registrado nas minhas redes sociais, eu encerro esse assunto. Todas as vezes que me perguntarem sobre este assunto, eu vou enviar esse vídeo. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, de forma profunda, eu tenho um PDF com todos os versículos, com a aula transcrita que está lá na plataforma Renovação da Mente. Entre em contato, manda um direct, fale conosco para que você tenha acesso a essas aulas. Que Deus te abençoe e que você possa ser também um canal de bênçãos na vida de todos aqueles que te procurarem pedindo algum esclarecimento bíblico.